Eu estava caminhando quando senti uma mão gélida me agarrar. Ele tinha pernas longas e braços longos que chegavam até o chão. Ela começa a ouvir passos, indo em direção ao quarto. Fomos para frente do espelho e invocamos a bruxa. Oi pessoas, aqui é a Carol. Sejam bem-vindos a mais um Terror e Make. Nesse quadro eu leio histórias de terror que me mandaram por e-mail enquanto eu faço a minha maquiagem. No vídeo de hoje eu vou fazer uma maquiagem um pouquinho mais artística, tá? Porque, né, Halloween. Então não estranhem se do nada eu aparecer com uma lente de contato e começar a tacar tinta por tudo. Mas de qualquer forma, eu não vou ficar falando sobre a maquiagem, mas pra quem se interessa, eu vou colocar todos os produtos ali na descrição. Quanto às histórias, eu não sei o que é real e o que não é, nem quem escreveu ou se foi inspirado em outras histórias, livros ou coisas assim. Eu só leio os e-mails que vocês me mandam, separo os que eu acho mais massa pra ler aqui em vídeo pra vocês. E é isso, vamos começar então. Primeiro eu vou colocar isso daqui, porque agora eu sou blogueirinha e eu ganhei esse daqui de aniversário. Bem fofinha. Bom, vamos lá. Algo de estranho aconteceu comigo, e eu acho que eu estou louca. O ano era 2018, o ano que eu comecei a faculdade. Como de costume, eu saí de casa e combinei do meu namorado ir me buscar. Esperei por mais de 1 hora e ele não apareceu. Então decidi ir sozinha, quando algo estranho aconteceu. Eu decidi ir por um atalho, que era um pouco sinistro, pois estava cheio de casas abandonadas. Eu estava caminhando quando senti uma mão gélida me agarrar. Na hora, eu gritei, me solta! Mas essa mão não me largou, e alguém respondeu, me ajuda. Olhei para a cara do homem, soltei a minha mão e comecei a correr. Mas quando eu cheguei no fim do caminho, lá estava esse homem de novo, e ele disse, me ajuda. Para tentar resolver a situação, apenas respondi sem pensar. Eu posso ajudá-lo. O homem me contou que estavam perseguindo ele e ele precisava de ajuda. O que me deixou preocupada, pois o homem parecia bem velho, com roupas rasgadas, cabelos brancos e etc. Decidi então faltar à aula para ajudar ele. Levei ele até a minha casa. Dei a ele algumas roupas do meu pai e comida também. Perguntei o seu nome e ele me respondeu. John Hudson. Tive a impressão que eu já tinha ouvido esse nome, mas não lembrava onde. Ofereci que ficasse na minha casa, e ele logicamente aceitou. Foi tudo tranquilo, mas eu estava tão cansada que logo fui dormir. Nessa noite, eu acordei com alguns barulhos estranhos, mas nem liguei. Devia ser John à procura de alguma coisa, como comida ou sei lá. Eu tenho um sono muito profundo, então adormeci logo. No meio da noite, algo estranho aconteceu. Então acordei e vi o John no meu quarto, com uma faca na mão. Isso mesmo, uma faca. Comecei a ficar tonta e adormeci. No dia seguinte, acordei cheia de dores no rosto e com meu pijama cheio de sangue, então corri até o banheiro. Na minha boca tinham 2 grandes cortes, de orelha a orelha, e parte dos meus olhos pareciam ter sido costurados. Rapidamente liguei para a emergência, e não sei como, por entre meus gritos, eles entenderam meu endereço e disseram que vinham o mais rápido possível. Hoje acordei no hospital e meus médicos perguntaram o que se passou. Eu contei a história do John, mas a polícia não tinha visto ninguém na minha casa, nem mesmo os vizinhos. Assim que os médicos saíram do meu quarto, peguei meu celular e pesquisei por John Hudson. Ficariam surpresos pelo que eu encontrei. Esse tal de John Hudson foi um médico muito famoso que tinha morrido no século XVII. E como ele morreu? Ele foi encontrado morto, com o rosto cortado, de orelha a orelha e com parte dos seus olhos costurados. Seu assassino foi encontrado e ele contou que John tivera dito: eu irei matar o descendente do meu assassino, da mesma forma que me matar. Aparentemente, eu era descendente do seu assassino, que agora serei atormentada pela sua voz até a morte. Então, nesse e-mail veio escrito: essa história é inspirada num dos meus sonhos, e decidi contá-la. Eu gostei e eu tenho algumas observações. Acho que eu tô virando prof de redação. Primeiro, só quero dizer que eu mudei algumas coisinhas de nada, principalmente ali no início, pra eu conseguir ler. E também algumas palavras. Eu não sei se você é de Portugal, mas pelas palavras que eu tive que mudar, apareceu o C, sabe? Então eu tive que só dar uma adaptada nessas coisas assim, mas sem mudar o significado. Essa história tá bem massa, mas ela parece crua. Tem como deixar ela bem mais bizarra, com menos detalhes da vida do personagem e mais detalhes da parte do terror. Por exemplo, seria massa se quando ela viu o John com a faca, ela tentasse correr. E aí ele batesse na cabeça dela com algo, fazendo ela desmaiar. Pra daí então cortar ela sem que ela acordasse. Porque aqui só diz que ela adormeceu, né? Eu acredito que num momento assim, de susto, uma pessoa levaria uma descarga de adrenalina, sabe? Fazendo ela pular da cama e correr, e não dormir.
Entende? A não ser que ela tenha narcolepsia, daí é outra coisa. Mas enfim, são detalhezinhos assim. Talvez também contar que se sabe o que John disse antes de morrer, porque depois de anos o assassino deu uma entrevista e falou isso. Quando veio o assassino era um serial killer muito louco que ficou super famoso e as pessoas entrevistavam e ele comentou desse cara. Enfim, dá pra ir viajando nesses detalhes, sabe? Eu gostei muito da história, a base dela é muito massa. Escreve mais. Vamos para a próxima história então, que eu tô com uma cara de louca aqui. Nessa veio escrito: criei essa história baseada em um vídeo que vi e achei interessante. Então no final da história vão ter algumas fotinhas bizarras e um vídeo, mas eu aviso antes de aparecer aqui na tela, tá? A casa. Tomás, Sandy, Rick e Sasha eram amigos de infância. Sempre fizeram besteiras juntos, e até mesmo coisas perigosas diariamente. Depois de adultos, seus cérebros pareciam ter diminuído ainda mais. Eram um mais louco que o outro e fanáticos por mitos, assombrações e coisas do tipo. Eram obcecados por isso. Um dia, Tomás encontrou em um site uma casa no meio de uma floresta. Uma casa padrão Estados Unidos, de 2 andares. Porém, não tinha nenhuma casa vizinha, e a mais próxima seria a 2 quilômetros dali. Qualquer casa ou lugar que pudessem pedir ajuda, caso algo acontecesse, era essa a distância. Diziam que aquele lugar era assombrado e continha bichos estranhos que moravam naquele local. Geralmente parecido com os tal de The Rake, que todos diziam existir. Rick não acreditava nessas coisas, mas por insistência dos amigos, procurava e ia nesses locais bizarros. Após alugar o local e falar com o dono, os 4 fizeram suas malas e foram todos no carro de Tomás para tal casa. 22h13. Haviam acabado de chegar na casa. Parecia que tinha sido reformada há pouco tempo. Estava limpa e organizada. Mas uma coisa meio estranha que não deixaram de notar é que estava toda mobiliada e continha comida nos armários e geladeira. Sasha disse: "Parece que o dono pensou na gente. Pelo menos não temos que ir ao mercado comprar comida." "E você acha confiável comer essa comida? Pode ter alguma coisa nela, ou sei lá", respondeu Sandy. "Para de viajar, Sandy. Pelo menos temos comida. E não reclame. É melhor do que nada", disse Tomás. Rick, que até então permanecia em silêncio, deixou os 3 ali e foi explorar pessoalmente a casa, já que a viu apenas por fotos. A sensação de estar pessoalmente era bem melhor, já que poderia conhecer tudo e ver cada detalhe que não tinha visto nas fotos. Enquanto andava, se deparou com uma pequena portinha no chão, em um canto da sala. Curioso, ligou sua lanterna e assim que abriu, viu tudo vazio. Parecia um porão feito de mau jeito e às pressas. Deu de ombros e foi olhar o resto da casa. Sandy já estava agora em seu quarto, arrumando suas coisas, até que notou um pequeno papelzinho preso embaixo de um armário e com todo cuidado o pegou e começou a ler, como qualquer um faria se o encontrasse. Eles gostam de comida fresquinha. Bob atrai pessoas desavisadas para que eles possam se alimentar. Eu não gostaria de morar aqui. E se eu fosse você, iria embora imediatamente. A garota estranhou aquilo e ficou meio receosa com aquele bilhete, já que o dono da casa se chamava Bob. Pensou ser apenas uma coincidência e nem ligou muito. Apenas voltou a arrumar suas coisas, assim como seus amigos, que já falavam sobre como a casa parecia ser normal e livre de coisas ruins, como todos diziam. 2h56 da manhã. Todos dormiam em seus quartos. Apenas Tomás e Rick que dormiam no mesmo. Em meio àquele silêncio da madrugada, uma criatura vinha do final do corredor até o quarto de Sasha, que era no andar de baixo, perto da escada. Ela parou ali e virou a cabeça para a porta. Ele tinha pernas longas e braços longos que chegavam até o chão. E não tardou a começar a fazer algo estranho. Começou a bater com sua cabeça fortemente na porta. E esse barulho fez com que Sasha acordasse e gritasse ao ver aquele buraco na porta. Ela gritava de forma desesperada por Tomás, enquanto aquela coisa colocava a cabeça dentro do buraco. Rick e Tomás acordaram na hora e desceram rapidamente com a câmera, caso fosse algo anormal. Queriam ter provas para mostrar às pessoas. Mas, assim que chegaram, se depararam com aquela coisa enorme que gritava de forma bizarra e ensurdecedora. Sasha, que até então dormia, acabou acordando pela gritaria e também com barulhos vindo do porão que tinham encontrado mais cedo. Assustada, a garota se levantou calmamente até se deparar com uma criatura humanoide saindo pela portinha que continha na sala. E assim que a criatura a avistou, correu em sua direção, atacando a garota de forma brutal que caiu no chão. Sem conseguir fazer nada, apenas deixou que aquela coisa devorasse sua carne, sem mais nem menos. Tomás, que tentava tirar a criatura de lá, esqueceu totalmente de Sasha, e mal sabia que havia outra criatura que estava lá, que após devorar o corpo da jovem, se aproximava de Rick lentamente. Aquela coisa enorme conseguiu quebrar a porta,
e de forma estranha entrou quase correndo enquanto puxava Tomás consigo e fazia sei lá o que com os corpos. Mas coisa boa não era, já que os gritos e pedidos de socorro saíam sem parar do cômodo, enquanto Rick tentava fazer algo para ajudar, até ser puxado para a cozinha, pela outra coisa desconhecida. E assim, as 3 vozes que gritavam por ajuda ficaram totalmente mudas. Meses depois, os 4 jovens foram dados como desaparecidos, e a polícia local deu como depoimento de que a casa se encontrava vazia, sem rastros dos 4, ou qualquer coisa do tipo, como se nunca estivessem ido lá. Ah, lembra do Bob? Bob era o antigo dono da casa, que morreu há 6 anos no local. Dizem que o motivo da sua morte é desconhecido e que não existe nenhum site anunciando aquela casa. Apenas que antes de morrer, Bob disse para a família para ninguém ficar naquela casa. Ok, agora eu vou mostrar as fotinhos e o vídeo. Essas são as fotos que vieram junto com o e-mail. E esse é o vídeo. Esse vídeo é bem curtinho, mas achei os monstros ali muito massa. Pena que foi um vídeo tirado do TikTok, que a gente sabe que é terra de ninguém, então não tem os créditos. Mas parece ser um curta bem produzido, sabe? Se alguém sabe de onde que é esse curta, deixa ali nos comentários, por favor, que com certeza vai ter muita gente que quer saber. Eu também quero saber. Eu gostei muito de como você escreveu a história, e principalmente eu gostei muito de saber que um videozinho curto, assim, te inspirou a escrever uma história inteira, sabe? Eu fico muito empolgada com coisas assim. Dá pra perceber, né? Enfim, vamos para a próxima história. A Ceifadora, baseado em uma história real. Manaus, 13 de setembro de 1991. Um casal se mudava para uma vila de 5 casas e uma principal. Na principal morava a família do seu João, que era proprietário e viúvo. Junto com seu João moravam seus filhos e o cachorro da família, um híbrido de pastor alemão com Rottweiler. Muito bravo, o único que o dominava era seu João. O jovem casal, o rapaz de 21 anos, se chamava Luiz, e a moça, com 19, se chamava Lúcia. E seu filho, com 2 anos de idade, chamava-se Luciano. Mudaram-se para a vila de seu João e se estabeleceram na última casa de um quarto, cozinha, uma sala pequena, banheiro e um corredor que ia da sala até a cozinha. Tudo normal no primeiro mês. A vida transcorria na normalidade, quando certa noite Luiz tem sua primeira visão na casa. Ele vê uma mulher vestida de manta negra e capuz, com um livro negro em suas mãos, indo na direção de seu filho, proferindo palavras inaudíveis. Ele pulou de sua cama num sobressalto e foi ao encontro de seu filho. A mulher desapareceu, como que por mágica. Nessa noite, seu filho dormiu na mesma cama que eles. Luiz então começou a ver e ouvir coisas na casa. Ele não falava nada para sua jovem esposa para não assustá-la. 2 noites após a mulher de manta aparecer, ele passou a sentir a presença macabra dela e ouvia todas as noites ela andando na casa, e sentia frio com a presença demoníaca. A pacata família começou a ter brigas constantes na casa. Deixaram de se comunicar e com certa frequência iam se deitar sem ao menos desejar boa noite. Tudo só piorava. Foi morar com eles uma amiga de Lúcia. Como não trabalhava, seria uma companhia. Mas Luiz começou a ser tentado pela mulher e por várias vezes ouvia a voz dizendo para ele se aproveitar dela, para ter relações com a moça em sua casa, pois nada aconteceria. Ele resistiu. Mesmo assim, foi acusado por sua esposa de ter um caso com a sua amiga. O mal já estava tendo sucesso em seu intuito, pois o casal apaixonado estava se separando. Depois de alguns anos, eles conversaram e Lúcia confessou que sempre o amara, mas na época passou a sentir ódio dele, de suas carícias e até desejou que ele tivesse tido um caso com Fernanda, a sua amiga,
para ter um motivo real para a separação, e que naquela noite, se insistisse em não deixá-la ir embora, ela o mataria com uma tesoura escondida debaixo da coberta da cama. As coisas tomaram um rumo mais sobrenatural, quando Luiz ficou sozinho na casa com seu filho e a babá que cuidava da criança. À noite, ouvia a criança chorando, pessoas andando pelo corredor e cozinha, que devido à sede de madeira fazia barulho muito forte. E a mulher começou a aparecer com mais frequência, e isso fez com que Luiz entregasse o Luciano para a mãe, pois temia por sua segurança. Na primeira noite sozinho em sua casa, um rato subiu em sua cama e roeu-lhe a unha do dedo do pé. Acordou assustado e ficou sentado na cama. E para sua surpresa, o rato, ao invés de fugir, ficou encarando Luiz. Teve que jogar um objeto, acertando o rato, que só então fugiu. Nas noites que se seguiram, o terror se instalou. As luzes acendiam na casa, gritos eram ouvidos, objetos eram jogados na cozinha, fazendo barulhos altos. A porta do banheiro abria e batia. Luiz passou a ter sonhos demoníacos, que enfrentava o próprio demônio, personalizado na forma de mulher. Na terceira casa, morava uma tia de Luiz, e ele ouvia sua tia bater em sua janela, e chamando por ele. Quando abria, não havia ninguém, somente o silêncio da noite e um frio imenso. Luiz não conseguia dormir. Quando ele deitava, ouvia a mulher chamando por ele, e em uma dessas vezes ele gritou: "O que quer de mim?" A mulher aparece na porta do quarto com seu livro e diz: "Eu quero a sua alma." Correndo do quarto, passa pela mulher e quando olha para o seu peito, está sangrando, e seu coração exposto em uma visão macabra. Por um instante perde os sentidos, e ao acordar, vê que não há nenhum ferimento. Luiz estaria ficando louco? Sexta-feira se reuniu com os amigos em sua casa. Em determinado momento, é possuído por algo sobrenatural, e começa a fazer declarações para uma de suas amigas. Leva ela para o quarto, mas ela sente medo e calafrio, e nada acontece. Ela sai do quarto e diz aos demais que algo está acontecendo com Luiz, que não parecia ser ele. Luiz, então, torna-se agressivo e tentam segurá-lo, mas sua força é grande e, tremendo, saem da casa. Nessa noite, sua mãe é avisada de tudo o que está acontecendo, e ela vai então ficar com Luiz. Chegando lá, encontra o filho em estado deplorável, sujo, olhos com olheiras profundas. Ela o leva ao banheiro e pede para se banhar, e dá a ele uma muda de roupas limpas. Ele deita ao seu lado e logo Luiz dorme. Mas sua mãe não consegue dormir, pois sente a presença demoníaca da mulher. Sai do quarto e deita no sofá da sala. Ela começa a ouvir passos indo em direção ao quarto. Olha no corredor e nada vê. Apenas ouve o barulho forte de passos, barulho de louça caindo, pedras sendo jogadas no telhado de casa, gritos agonizantes que aterrorizam pela noite toda, enquanto seu filho, depois de 4 noites sem dormir, dorme tranquilamente. Sua mãe tenta convencer o filho a deixar a casa. O que ela não sabe é que ele não pode, pois se sair, morrerá. Todos começam a ver que algo estranho está acontecendo com o jovem. Todos receiam. Até mesmo o cachorro, que era bravo com todos, agora tem medo de Luiz, ou o que acompanha ele. Na penúltima noite na casa, Luiz invoca o ser maligno, e essa se materializa para ele. E diz que não descansará, e sempre o perseguirá. Ele pergunta por quê. Ela diz que seu nome foi marcado. Manaus, 31 de outubro de 1991. Luiz chama um amigo que mexe com coisas macabras e resolve fazer uma limpeza na casa. Formam um círculo de sal e outras coisas que Luiz desconhece e começam a sessão. Quando é evidente a presença da mulher, ambos sentem o fedor de carne humana podre e enxofre. Começa a grande luta. Orações, poções e rezas antigas em latim são proferidas. A casa começa a tremer, e gritos de desespero são ouvidos. Vultos macabros se expõem aos moradores, que fogem da vila apavorados. Luiz e seu amigo continuam na casa, lutando contra o ser. Dentro do círculo, eles estão protegidos, mas o ser maligno é astucioso, e mostra a imagem do filho de seu amigo, que por um instante sai do círculo, e o demônio fala: "Esse será o seu sacrifício." Então Luiz vê o amigo ser esquartejado por seres repugnantes. Nisso, a casa começa a pegar fogo rápido, e Luiz mal tem tempo de pular pela janela. Ao olhar para a porta em chamas, vê a mulher, com a cabeça de seu amigo, ainda gritando. Quando amanhece o dia, Luiz está inconsciente e é acordado por moradores que presenciaram tudo. Tudo parece calmo, e ele diz que acabou.
Luiz vai morar com sua irmã. Na mesma noite, ele acorda e vê uma pessoa balançando em sua rede suavemente e pensa que deve ser sua irmã, mas quando abre os olhos, ouve-se um grito de horror. Uma semana antes da mudança para a vila, Luiz está com seus amigos e resolvem brincar com uma tábua Ouija, quando de repente alguém diz: Luiz, tem uma mulher atrás de você, com um livro em suas mãos. Gente do céu! Escuta aqui, a gente já entrou num acordo aqui que não é para brincar com tábua Ouija. Será que o Luiz não assistiu os outros Terror Remake? Eu achei muito massa que essa história parece ser tipo um roteiro de um curta de terror, sabe? Fica aí a ideia para quem escreveu. Próxima história? Essa história relata um acontecimento real. Bom, eu nunca fui diagnosticada com esquizofrenia, mas sinto que não preciso de um médico para saber disso. Desde pequena, eu vejo e ouço coisas extremamente estranhas, coisas que não deveriam estar ali. Eu me chamo Júlia e vou contar algo que aconteceu comigo. Eu comecei a ver coisas com meus 5 anos de idade. Coisas como crianças debaixo da cama, monstros dentro do armário, entre outras coisas. Além disso, eu ouvia gritos e sussurros, mas nunca dei muita atenção, até alguns dias atrás. Às 4 da manhã, eu estava voltando para casa de carro, junto com meus pais e meu irmão mais novo, e tudo estava tranquilo. Cheguei até a pensar que nada poderia me atrapalhar nesse dia. Quando estou na rua, até essas horas, eu gosto de ficar observando as ruas em seu silêncio, já que não tem muitos carros para atrapalhar. Observando algumas ruas, eu consegui ver um homem, ou melhor, uma sombra. A cada rua que ele aparecia, sentia que ele estava se aproximando. Virei o rosto e fechei meus olhos com força, repetindo milhões de vezes a mesma coisa que digo quando isso acontece. Isso não é real, isso não é real. Era a única coisa na qual eu conseguia pensar. Quando criei coragem para abrir os meus olhos, olhei para a rua e não o vi mais. Pensei então que tudo acabaria bem, e relaxei. Chegando em casa, eu fui me deitar na cama para relaxar. Naquela noite, eu devia ter sido a última a deitar. Estava me arrumando na cama, até que olho para a porta e vejo uma sombra de um homem extremamente alto, chegando até o teto. Fiquei encarando ele por alguns minutos, sempre repetindo o mesmo pensamento. Aquilo não é real, aquilo não é real. Me sento na cama, ainda olhando para aquele homem de terno, chapéu preto e sem rosto. Comecei a sentir uma enorme vontade de chorar. Fechei meus olhos com força por alguns minutos e quando os abri, não o vi mais. Deitei e consegui dormir tranquila. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco. As minhas noites começaram a piorar. Não conseguia dormir. Todas as noites eu ouvia gritos dentro da minha cabeça, como se alguém quisesse sair. 23/10/2020. Eu estava em ligação com o meu namorado. E estava tudo bem, mas essa paz não durou muito. Quando olho para a porta, vejo aquele homem gigante me encarando. Mas, dessa vez, ele estava diferente. Naquele dia, tinha algo em seu rosto. Olhando melhor para ele, consegui ver um grande sorriso vermelho em seu rosto, como se tivesse sido pintado. Gritei e senti uma enorme dor no peito. Quando me dei conta, não conseguia mais respirar. Olhei para o meu celular e quando eu olhei de volta, ele não estava mais lá. Mas a falta de ar continuava e piorava. Em poucos minutos, eu não sentia meus braços e gritei pela minha mãe, chorando de desespero. Eu não sentia meu rosto, meus braços, não conseguia respirar e quase não sentia mais minhas pernas. Não era a primeira vez, e nem a mais forte, mas lembrei daquele sorriso e só queria chorar de desespero. Hoje, dia 25/10/2020, digo aliviada, que ele ainda não apareceu, mas no lugar dele, vejo outras sombras como crianças e mulheres. Eu escrevi essa história tremendo, por ter que lembrar daquele sorriso macabro. Sei que pode não parecer, mas cada coisinha dessa história é real e me deixa extremamente desconfortável. Mano! Ok, primeiro que não é legal nunca se autodiagnosticar. Se você acha que tem algum problema assim, vai ao médico. É bobagem ficar criando paranoias em cima de achismo, sabe? E sim, é importante ir ao médico e saber dessas coisas, cuidar de você. Você é importante
Todo mundo que tá ouvindo, você é importante, você tem que cuidar de você. O teu bem-estar não é pouca coisa. Se tem qualquer coisa que te incomoda na vida, procura ajuda. E outra, eu nem sei o que dizer. Eu não faço ideia do que eu faria se eu estivesse no teu lugar. A ponto de, ver essas coisas e dizer, nem foi a pior noite. Meu Deus, o quanto tu tá vendo disso. Tu não devia estar passando por isso sozinha. Eu acho que se fosse eu ia tentar achar alguma benzedeira ou algo assim, sabe? Não sei. Muito bizarro. Ok, antes que eu tenha um troço de tanto pensar nisso, eu vou colocar a minha lente e daí a gente vai para a próxima história. Ok, vamos continuar então. Eram meados de 1980. Eu lembro que, na época, eu tinha por volta dos meus 15 anos. Morava com a minha mãe e com meus 2 irmãos, Catarina e Henrique, gêmeos de 7 anos. Meu pai quase não parava em casa. Ele trabalhava como caminhoneiro, então minha mãe cuidava de nós. Nós estudávamos juntos. Meus irmãos tinham o período da tarde com aulas de arte e educação física. Como eu não tinha nenhuma no período da tarde, eu sempre voltava antes para casa. E como de costume, voltava para casa por volta do meio-dia, passando pelos mesmos becos e pessoas. Algumas se drogavam, outras voltavam para casa. Afinal, era a hora do almoço. Estava com fome e esperava que minha mãe tivesse feito o almoço. E ajudaria se fosse necessário. Chegando perto de casa, ouvia gritos. Um homem e uma mulher. Outra briga. Que chato, pensei. Morar na parte mais barata da cidade não era muito bom. Até porque a polícia nunca se dera ao trabalho de andar por essas ruas. Cheguei em casa, entrei e joguei a mochila no sofá. Estava cansada e não escutava ninguém. Fui até a cozinha. Minha mãe não estava lá. Mãe? Gritei. Nenhuma resposta. Olhei em todos os cômodos. E nada. Na minha casa, o quarto de meus pais era proibido para nós. Nunca podíamos entrar. Sempre achei que era questão de privacidade ou coisa assim. Bati na esperança de encontrar minha mãe lá. Não recebi nenhuma resposta. Por isso, girei a maçaneta e abri. Deitado na cama estava o meu pai, fedendo e se decompondo. Minha mãe estava ao seu lado, gritando e rindo. Parecia se divertir com o corpo do marido morto. Uma parte minha o ouvia responder. Era assustador. Meus olhos não acreditavam no que viam. Minha mãe, ou melhor, a coisa que eu chamava de mãe, virou sua cabeça em 360 graus, sorrindo de uma maneira estranha, e disse: Não vai dizer oi ao seu pai? Não conseguia me mexer, estava atônita. Quando meu corpo conseguiu responder, escutei a porta da sala abrindo. Meus irmãos. A criatura estava perto de mim, babando um líquido vermelho e viscoso. Engoli em seco e corri. Senti ela andando perto do piso. Lembro vagamente do que aconteceu depois. Mas lembro que peguei meus irmãos e corri. Os 2 não entendiam nada e eu não pretendia contar. Vivemos em um orfanato até 1990, quando comprei uma casa e criei meus irmãos como filhos. Eles me perguntam às vezes por que fizemos isso, mas eu sempre mudo de assunto e assim estou levando. Nunca mais vi a tal criatura, mas sinto ela me procurando pela casa, até hoje. Uou! História bem simples, mas bem bizarra. Eu gostei bastante, eu só queria saber um pouco mais sobre o monstro bizarro que era a mãe e sobre a morte do pai, sabe? Mas eu entendi que é pra ser algo curto e que deixa esse mistério no ar. Massa. Vamos pra próxima. A garota na curva. Existem diferentes versões, mas todas têm um denominador em comum. Uma jovem vestida de branco. Diz a lenda que um pai de família voltou do trabalho pela estrada. Era uma noite chuvosa. O frio embaçando para a brisa e o cansaço empurrou suas pálpebras para baixo. Enquanto ele dirigia pela estrada, as gotas atingiram as janelas de seu carro com mais violência, perdendo a estabilidade no asfalto sinuoso. O homem aguçou seus sentidos e diminuiu a velocidade. Nesse mesmo momento, os faróis do veículo iluminaram a figura de uma menina que, encharcada pela chuva, esperava imóvel que o motorista tivesse piedade dela e a levasse ao seu destino. Sem um momento de hesitação, ele parou e a convidou para subir. Ela aceitou imediatamente, e ao se sentar no banco do passageiro, o motorista notou as suas roupas. Ela usava um vestido de algodão branco amassado e manchado de lama. Por seu cabelo emaranhado, parecia que ela estava esperando há muito tempo. Ele retomou a viagem e começaram uma conversa descontraída, em que a garota evitou várias vezes a história de como ela havia chegado àquele lugar, até chegar o momento certo. Com uma voz fria e cortante, ela pediu que ele diminuísse a velocidade até quase parar. É uma curva muito acentuada, alertou. O homem seguiu seu conselho e, quando viu como isso poderia ser perigoso, agradeceu. Ela, com uma voz cortante e fria, disse: Não me agradeça.
É minha missão. Eu me matei naquela curva há mais de 25 anos. Foi uma noite como essa. Um arrepio desceu pela espinha do homem e formigou a sua pele. Quando ele olhou para o banco do passageiro, a jovem tinha sumido. O assento, entretanto, ainda estava molhado. Essa cena se repetiu em outros lugares da Espanha. A pessoa que me mandou isso disse que ela traduziu a história pra mim. Muito obrigada, eu sou péssima em espanhol. Eu preciso voltar a estudar. Eu ia ter que pedir pra alguém traduzir. Mas enfim, eu amo esse tipo de lenda. Essa me lembrou um pouco um episódio de Supernatural, qual que era? É o primeiro ou o segundo? Acho que é o primeiro, se eu não me engano. Não sei agora, mas eu gosto daquele episódio. E saber que tem uma lenda, tipo isso... chegou a me dar um arrepio quando eu li. Se bem que no episódio a fantasma não ajudava as pessoas, né? Mas sei lá, lembrei disso. Vamos para a próxima história, então. Doppelganger. Carol desligou a câmera. Mais tarde, passaria o vídeo para o seu computador para começar a edição. Por enquanto, se contentaria em tirar sua maquiagem, feita para o vídeo Histórias de Terror. Ela sempre se sentia desconfortável com algumas histórias, mas não deixava transparecer. Uma das histórias lhe subiu um frio na espinha. O título era Doppelganger. Pessoas parecidas ou idênticas a outras pessoas, só que malignas. A história estava mais para algo informativo do que fantasmagórico. Em alguns dos relatos, dados como exemplos, os doppelgangers matavam e substituíam os ditos originais para ter suas vidas para si. A história lhe rodeava com um mau agouro e com certeza sonharia com aquilo. Ela tirou a maquiagem com o removedor. Dava-lhe dó produzir uma maquiagem incrível para poucos minutos, mas lhe deixava feliz também. Ela ganhou vários inscritos, devido às maquiagens e às histórias de terror. O celular dela vibrou e ela pegou. Passava da meia-noite, e a carga do seu celular não duraria muito mais. Ela colocou seu celular no carregador e dirigiu seu banheiro, escovando seus dentes. Voltou ao seu quarto e apagou as luzes. O resto da casa já estava escura. Ela se deitou, fechou os olhos e sua consciência rapidamente se apagou. Um relâmpago caiu perto da moradia de Carol, a acordando. Seu coração batia descompassado e ela tentou levantar. Inutilmente. Não se movia. Ela pensou, paralisia do sono, e fechou novamente as pálpebras, esperando ser levada pelo sono ou seu corpo acordar. Qualquer um que viesse primeiro. O sono, por fim, quase a alcançou, se não fosse por um estrondo vindo de dentro da casa. Ela gelou. Havia mais alguém lá com ela. Ela ouvia passos se aproximando do quarto. Cada vez mais perto e mais perto, ficando de frente para a porta, que Carol agradeceu por ter trancado. No entanto, mal havia ela acabado de pensar e a coisa atravessou a porta, como se não fosse algo tangível. Era uma mulher, pelo menos era o que parecia. Era algo parecido com massinhas de modelar, sem formas definidas. Apenas um excesso de massa que se alongava do que parecia ser a cabeça, até os ombros, e um corpo totalmente fosco e inverossímil. A coisa se aproximou dela. E mais, ficando cara a cara. Carol tentou gritar, mas seu grito se perdeu em algum lugar da garganta. Os olhos arregalados da moça se encontraram com as duas profundidades na parte superior do rosto da coisa, os possíveis olhos. A mão do monstro levantou e começou a se aproximar do rosto de Carol, que finalmente havia encontrado seu horror e gritou. Mas o grito foi abafado pela lamacenta mão da coisa. Carol se sentou em frente da câmera. Sua rotina. Seus pincéis e maquiagens lhe faziam companhia. Ela, dentro de alguns instantes, ligaria a câmera. Ela antes olhou no seu computador. Alguns comentários dos seus vídeos anteriores no seu canal do YouTube. Vários a exaltando e apenas poucos haters. Era tudo que ela queria. Quem por acaso tivesse algum poder telecinético, repararia que seus pensamentos eram desordenados, gritantes, e não seguiam uma ordem padrão humana. Mas ouviria, dentre tantos pensamentos, um sobressalente e gritante. Consegui. Ela olhou para a tela escura do celular e percebeu que seu nariz estava meio torto. Ela deu um sorriso de canto, levantou a mão ao nariz e o ajeitou, com facilidade de se moldar biscuit mole, até ficar equilibrado em sua face. Ela deixou o celular de lado, se inclinou sobre a câmera, ligando-a. Deu um sorriso idêntico ao da detentora original, com a mesma voz de outrora, disse ao mesmo tempo que balançava as pontas dos dedos de unhas postiças de modo divertido. Olá, pessoas! Aqui é a Carol. Sejam bem-vindos a mais um Terror Remake.
Cara, eu comecei a ler essa história e na hora me deu um arrepio. Carol desligou a câmera. Como assim fizeram uma história sobre mim? Ai, que massa! Só que os detalhes, assim, eu tenho uma regra de sempre tomar banho depois de tirar a maquiagem, pra ter certeza de que minha pele vai estar limpa e eu realmente tirei toda a maquiagem. Então eu não tiraria a maquiagem e iria dormir direto, mesmo que seja 3 da manhã. Então, sinceramente, só isso que ficou diferente, porque o resto é a minha rotina. Eu me senti observada. Cada detalhe, até meus pensamentos, sabe? Do tipo, ai, mais uma paralisia, que saco. Fecha os olhos, espera passar. Meu Deus, eu tô com medo agora. Hoje eu não vou dormir. Eu sou tão previsível assim. Muito obrigada pela história, eu amei. Pra mim, ela ficou numa vibe que me lembrou bastante Coraline. E eu amo Coraline. Então, eu amei ainda mais a história. Até me perdi aqui fazendo maquiagem. Bom, vamos pra próxima história, então, antes que eu tenha uma crise existencial. A Lenda da Bruxa do Avesso. Essa história aconteceu quando eu tinha 18 anos. Era final de semana, e alguns amigos e eu decidimos ir para a chácara da minha bisavó, que havia falecido há quase 1 ano. A casa não era pequena, mas estava mal cuidada. Cômodos mofados, azulejos encardidos, até mesmo a rede elétrica estava danificada. Havia luz apenas na sala e no banheiro, onde, obviamente, acampávamos. Sentíamos como se estivéssemos em um filme de terror, o que adorávamos. Naquela noite, para nos divertirmos, selecionamos os contos mais macabros que existiam. Mas uma amiga trouxe uma história que me aterroriza até hoje. Era a lenda do reflexo da bruxa. A lenda diz que no século XVIII, uma das descendentes das bruxas mais sanguinárias que existiam na região desistiu não seguir os passos de suas ancestrais e abdicou de seus poderes. Após alguns anos, ela se casou, mas nunca contou ao marido seu segredo. Foram felizes por cerca de 1 ano. Na primavera seguinte, foram agraciados com a notícia de um filho. Mas tudo mudou quando, algumas semanas depois, o homem descobriu o segredo dela. Furioso pela traição, ele decidiu que não viveria sob o controle de uma bruxa. Então, naquela noite, enquanto ela se arrumava em frente ao espelho, ele entrou no quarto, fracamente iluminado pela chama de uma vela, e a degolou, após espancá-la brutalmente. Embora seja apenas uma lenda, relatos dizem que em uma sessão espírita, no antigo casarão onde ela viveu, a médium conseguiu ver o triste fim da jovem. Aparentemente, antes de morrer, ela implorou pelo filho que ainda estava em seu ventre, mas de nada adiantou. O homem estava cego pelo nojo que sentia da linhagem da mulher. Caída no chão, a última coisa que ela viu pelo grande espelho que havia no quarto foi o próprio reflexo do momento em que o marido enfiou a faca em seu pescoço e o abriu de orelha a orelha. Enquanto sangrava até a morte, a bruxa o amaldiçoou por tê-lo julgado tão mal, apenas por suas ancestrais e por ser diferente dele. Depois disso, o marido foi encontrado morto, ao lado de um espelho, no quarto de hóspedes. Mas o mais estranho é que ele não passava de um monte de carne, pois a pele estava caída próximo ao espelho do quarto principal. Após relatos semelhantes encontrados ao longo do tempo, criou-se a lenda de que a bruxa saiu do espelho. Para invocá-la, basta parar na frente de um espelho, com uma vela acesa durante a noite, e bater nele 5 vezes, dizendo "Quem sou eu?". Se seu reflexo for impuro, a pessoa que a invocou é puxada para dentro do espelho, enquanto sua pele é arrancada, e seu corpo, com a carne exposta, sai ainda vivo por outro espelho. É claro que naquela noite, fizemos o que qualquer jovem, frente a uma história dessa, faria. Fomos para frente do espelho e invocamos a bruxa. Passei meses vendo, principalmente atrás do meu reflexo, uma mulher de cabelos longos e emaranhados. Um longo vestido esfarrapado e um enorme corte na garganta. À noite, ela circulava pelo meu quarto. Ainda lembro como o colchão se agitava quando ela sentava ao meu lado, ou o som da respiração dela, aguardando que eu a chamasse de bruxa, para que ela pudesse me condenar. Por dias, encontrei marcas de mãos sujas nos espelhos, como se alguém entrasse e saísse deles. No último dia em que a vi, eu estava escovando os dentes. Ouvi pés se arrastando pelo carpete do corredor, e então ela apareceu atrás de mim. Envolveu meus ombros com seus braços gelados e rosnou. É impossível descrever o pânico que senti. Passaram-se alguns eternos segundos até que ela desapareceu. Conversando com os demais, soube que eles também foram visitados naquela noite pelo mesmo espírito, que desapareceu após o estranho abraço.
Acredito que por sermos jovens, nossos pecados não tenham sido tão graves. Por isso ela não precisou virar a gente do avesso. Infelizmente, o final não foi feliz para todos. Naquela semana, obviamente a lenda se espalhou pelo colégio. Passamos dias ouvindo outros relatos de alunos falando sobre a aparição, mas o pior aconteceu com 3 alunos, conhecido como os mau elementos do colégio. Por 7 dias, eles permaneceram desaparecidos, até que um dia a polícia fechou o colégio, após a denúncia de um mau cheiro, em um galpão velho que ficava no fundo da escola. Os 3 foram encontrados. Os policiais ficaram horrorizados com o que viram. Segundo o que contaram, havia um espelho todo ensanguentado no local, sendo que ao lado estavam as peles deles e os corpos esfolados. Mas o mais aterrorizante é que aparentemente eles estavam vivos quando a pele foi arrancada, pois a posição na qual foram encontrados indicava que tentaram rastejar para longe. Por isso, se você decidir invocar a bruxa, tenha certeza do tipo de pessoa que você é, pois será julgado. E caso seja condenado pelas suas atitudes, você será colocado do avesso, para entender que todos somos iguais. Ok, agora a gente vai lá no banheiro que eu vou fazer isso. Ah, mentira, porque eu sou medrosa. Eu amei essa história, eu amo lendas assim. Eu achei ela muito bem escrita e sem enrolação, sabe? Pra quem mandou, foi você que escreveu? Meu Deus, me diz que sim, porque eu achei muito massa. E se foi, escreve mais, por favor. Bom, essas foram as histórias então, e essa foi a maquiagem. Bem mais difícil do que parece fazer maquiagem artística enquanto eu conto as histórias, porque essa daqui tá no automático, essa daqui eu tenho que ficar pensando muito no que eu tô fazendo. Mas acho que rolou. Qual foi a história que você achou mais massa ou mais bizarra? Pra mim foi a que eu sou o personagem, que me deixou com medinho. E também a lenda lá da mulher na estrada. É curtinha, mas eu adoro lenda. Essa última que eu acabei de contar também tá muito massa. Me digam ali nos comentários qual que foram as histórias que vocês curtiram mais. Se você gostou e quer mais vídeos assim, clica no gostei e se inscreve no canal. Assim você sabe quando que eu posto vídeo novo. Ativar as notificações também ajuda, mas pelo jeito o YouTube só tá mandando notificação pra quem ativa todas as notificações. Mas relaxa que eu nem posto muita coisa, então eu não vou ficar enchendo o saco. Eu vou deixar ali nos comentários, na descrição, por tudo, como é que faz pra mandar histórias pra aparecer aqui no canal, tá? E então, vamos pra pergunta do dia? É uma pergunta bem aleatória, mas eu gostei porque ninguém nunca me perguntou isso. Que me perguntou: qual o seu perfume favorito? Eu tenho 2 que são os meus favoritos. É o Acordes, da Boticário. Nossa, faz muito tempo que eu não tenho mais perfume. Faz muito tempo que eu não uso perfume em geral. E o outro meu favorito é o Fantasy, que é o perfume da Britney. Porque eu sou cadelinha da Britney. Se você tem alguma pergunta pra me fazer e quer que eu responda em vídeo, pode ser sobre qualquer coisa no universo, é só deixar ali nos comentários com a hashtag pergunta do dia. Tem que ter a hashtag porque eu pesquiso direto por ela. Se você quer ajudar o canal, você pode fazer isso compartilhando os vídeos. Isso me ajuda muito, muito mesmo. Ou se tornando um membro. Quando você se torna um membro, você tá dando uma contribuiçãozinha por mês pro canal, que você cancela quando quiser, sem treta. O que mais que eu tinha pra falar? Ah, sim, claro. Me segue no Insta. Eu tenho 2. Um é de maquiagem artística, com pintura corporal, machucados fakes e coisa assim. Então só segue se sangue falso não te incomoda. E o outro é mais normalzinho, que é com maquiagens bonitinhas. Hoje eu tô podendo demonstrar os 2. Lá tem bastante fotos bonitinhas, mini tutoriais de maquiagem e coisa assim. É isso. Eu espero muito que vocês estejam se cuidando, se alimentando bem, dormindo bem, tomando bastante água e lavando muito bem as patinhas. Muito obrigada por assistir, um super beijo e até a próxima. Bye! E sim, agora eu vou tirar essa maquiagem quase chorando porque eu gostei. A parte dos olhos ficou tão legal. Ai, claro, vamos fazer o close aqui, só pra quem fica até o final.